Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal, o canal de dicas do professor Lourimar Mendes. Se você gosta do conteúdo, compartilhe com os amigos, faça sua inscrição no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nesse vídeo, nós vamos falar de valorização da rodada 3, tentar falar aqui da matemática de valorização da rodada 3, que ainda é uma incógnita, nem todos têm certeza do que realmente vai acontecer na rodada 3. O Cartola até falou de uma possibilidade de mudar a forma de valorizar a rodada 3, mas nós vamos trazer aqui uma ideia de como valorizar na rodada 3, uma ideia que já foi colocada em anos anteriores. Eu gostaria também de abrir o meu canal para estar falando com vocês, né? Abrir o time do canal aqui, ó, no Cartola FC, mas, como vocês podem observar, o mercado está em manutenção. Então, você vai ver aí a minha fotinha aí, a minha imagem pequena, mas o importante é você me escutar. Ou seja, o importante é você ter a ideia do que você vai fazer quando a rodada 3 estiver aberta para escalar. Então, aqui, estou aberto aqui no canal, né? Aqui na página do canal do professor Lourimar Mendes, e vou aqui apresentar para vocês essa matemática que muita gente trabalha com ela. Existe uma vertente, muita gente fala que a matemática de valorização é a seguinte: você pega o valor atual do jogador, ou seja, quando abrir o mercado para a rodada 3, você vai pegar o valor atual do jogador, vai multiplicar por 1,20 e vai diminuir, tirar pela média que o jogador tem em 2 jogos. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Marinho, então anota aí se você tiver dificuldade. O Marinho vai custar 18 cartoletas. Você vai multiplicar isso por 1,20 e vai diminuir pela média dele, que é de 5,35. Então, você vai fazer essa conta. 18 vezes 1,20 menos 5,35, aí você vai chegar mais ou menos no valor que ele precisa para valorizar, que é um valor acima de 12, só para citar exemplo. É claro que o Marinho, acredito eu, tem que estar no time de todo mundo nessa rodada, porque ele tem um jogo favorável, assim como o próprio Hulk tem que estar no time de todo mundo. Vamos continuar falando da matemática. Ah, professor, então se não tem uma conta, e também não dá para a gente escalar só pensando nessa conta, porque vai dificultar na hora de você escalar, como que você vai escalar então? Quais são os critérios que você vai adotar? Então vamos embora lá para os critérios. Eu vou deixar aqui aberto a fotografia que eu fiz para a gente começar a pensar nessa matemática de valorização da rodada 03. Se for preciso, você tira um print aí. Então qual que é o primeiro critério? Escalar jogadores que pontuaram baixo, no máximo com pequena desvalorização nessa última rodada. Então você vai escalar jogadores, por exemplo, que tiveram uma pontuação entre 0,3 até 3 pontos. Tem gente que trabalha com essa lógica, então prestem atenção. Você vai escalar, preferencialmente, jogadores que pontuaram baixo na rodada, entre 0,3 até 3 pontos na rodada. Eu acrescento um pouquinho mais além disso. Você pode escalar jogadores que tiveram uma pontuação positiva, acima de 0, até 5 pontos na rodada 2. Então, esses jogadores que tiveram de 0 a 5 pontos na rodada 2 são bons para escalar, desde que esses jogadores já tenham feito 2 partidas. Por quê? O jogador que vai estrear, ou seja, vai fazer a sua primeira partida, ou o jogador que vai fazer a sua segunda partida, aí eu cito o exemplo do Hever. O Hever, se jogar na terceira rodada, ele vai fazer a segunda partida dele. Como ele vai fazer a segunda partida, o cálculo para a valorização ele é diferente. Você tem que pegar o preço do jogador e multiplicar por 0,70. Então, repetindo, se o jogador vai fazer a primeira ou a segunda partida dele no campeonato, você pega o valor total desse jogador e multiplica por 0,70, que você vai saber a quantidade de pontos que ele precisa fazer para começar a valorizar. Então você vai dar preferência a jogadores que pontuaram baixo, entre 0 e 5 pontos,
e jogadores que você percebe que teve na última rodada, na rodada 2, uma pequena valorização ou uma pequena desvalorização. Esse é um outro critério importante. Escolha jogadores que pontuaram baixo, mas que tiveram no máximo uma pequena desvalorização e uma pequena valorização. É só você ir no aplicativo Parciais ou no Escala 10 que você consegue visualizar isso, tá? E aí, se você for na Escala 10, por exemplo, vou voltar aqui para a gente ir no Escala 10, ó. Escala 10 é uma plataforma de estatísticas muito boa para você utilizar. Então, eu estou lá no Escala 10, tenho acesso às estatísticas e posso trazê-las para vocês aqui, né? Os meus vídeos terão como base as análises das estatísticas do Escala 10. Aqui você tem o desempenho dos jogadores, né, dos atletas, os jogos, os cruzamentos dos scouts, gols e assistências de todos os times e jogadores, o ranking dos atletas, ranking dos clubes, a análise das arbitragens, tudo você encontra no Escala 10. Então, se você pegar aqui atletas, no Escala 10 atletas, então aqui está filtrado, tá todos os jogadores, nós vamos filtrar pelos atacantes. Então, se você filtrar aqui por posição, aí você vem e filtra por atacantes, o que você vai encontrar? Deixa eu só filtrar aqui, cadê? Lorimar. Eu vou filtrar jogadores um pouco mais baratos, porque a gente não vai poder colocar jogadores muito caros. Eu coloquei ali uma média de 18 cartoletas. Se você filtrar por 18 cartoletas, você vai encontrar primeiramente aqui o Hulk, ó. Mínimo para valorizar nessa última rodada ele precisa de 4,39. Se você tiver o Escala 10, ele vai falar para você qual que é o mínimo que o cara precisa para valorizar. Isso aí é óbvio, o Escala 10 já faz essa matemática para você. E eu vou trabalhar com essa matemática também. E aí você encontra todos os outros jogadores aqui e quanto que eles precisam para escalar. E dá para ver também a variação em cartoletas. Por exemplo, se fosse para a gente colocar o Hulk baseado nessa valorização da rodada 1 para 2, a gente não colocaria, porque ele teve uma valorização de 4,68. E ele vai valorizar de novo, né? E ele não seria bom colocar o Hulk nessa rodada 3 para valorizar. Mas como a gente acha que ele pode fazer gol de novo, a gente não deixa de fora, tá? Só para citar exemplo. Bom, voltando aqui na nossa matemáticazinha aqui. Volta aqui para o canal e volta lá para a nossa fotografia aqui. Escolha um outro critério importante. Escolha jogadores com potencial de aumentar a pontuação. O que quer dizer isso? O jogador fez 3 pontos na rodada 2. Você está observando que pelo confronto que ele vai ter, ele vai fazer mais de 3. Se ele vai fazer mais de 3, automaticamente ele vai valorizar. Então você pega, por exemplo, o Igor Rabelo do Atlético. Ele tirou, deixa eu ver aqui o Igor Rabelo. Ele tirou 3,80 na última rodada e teve uma pequena desvalorização de 0,48. O Igor Rabelo é um exemplo clássico de jogador que a gente escala nessa rodada. Caso ele faça mais de 3,80, ele valoriza. É claro que o jogo é contra o São Paulo, só estou dando exemplo. Luiz Felipe do Santos. Aí o Santos eu já acho que é uma boa escalar pelo confronto que o Santos tem nessa rodada, que é favorável. O Luiz Felipe, ele está desvalorizando 0,20. E ele fez na rodada 2 pontos. Ele é um clássico jogador para você escalar. É um exemplo clássico. Jogador que pontuou só 2 pontos e que teve uma pequena desvalorização de 0,20. Então ele é um jogador bom. Outro critério que está aqui na nossa foto. Terceiro critério aqui, ó. Evite jogadores muito valorizados ou muito desvalorizados. O que quer dizer isso, professor? Se o jogador perdeu nessa rodada acima de 2 cartoletas, ou se o jogador valorizou acima de 3 cartoletas, você deve evitar. Claro, você vai evitar se o seu foco for valorização. Então, se o seu foco for valorização, o jogador valorizou mais de 3 ou desvalorizou menos de 2 cartoletas, você sai fora desse cara, fuja desses caras. Então, de quem que você vai fugir? Para citar como exemplo, os jogadores que mais valorizaram na rodada até agora. Gilberto do Bahia valorizou 8,90 cartoletas. Arthur, atacante do Bragantino, valorizou 6,15 cartoletas. Esses 2 caras é para você fugir deles se o seu critério para a escalação for um critério para ganhar cartoletas. Se for para pontuação, aí você vai avaliar. Jogadores que você deve escalar pensando em valorização, que podem valorizar.
Lucas Claro do Fluminense teve uma valorização de 0,60 e fez 4,80. Igor Rabelo do Atlético desvalorizou 0,48 e fez 3,80. Luiz Felipe, que já falei dele, desvalorizou 0,20 e fez 2 pontos. No meio-campo, Ramírez do Bragantino valorizou 0,10 e fez 1 ponto. Ederson do Fortaleza valorizou 0,60 e fez 2,70. Rony do Palmeiras, apesar de ser um clássico contra o Corinthians, ele teve uma desvalorização de 0,60 e fez 3,6 pontos. É bom para a rodada. Saulo Mineiro do Ceará, ele valorizou 1 ponto e fez 3,5 na rodada. Então, jogadores que fizeram aí de 0 a 5 pontos com pequena valorização ou pequena desvalorização devem ser o seu foco na rodada. Mas, por último ali, eu coloco para você o seguinte: busque um equilíbrio na escalação. Não pense só em valorização, porque pode dar muito errado. Pense também em pontuar. Essa rodada 3, galera, é a mais difícil, tanto para perder cartoletas, como para ganhar cartoletas. Por quê? Porque nessa rodada há uma tendência dos preços se equilibrarem. O Cartola FC está equilibrando os preços. Como há um equilíbrio, vai ter nessa rodada pequenas desvalorizações e pequenas valorizações. Então, ou você vai ganhar muito pouco, ou você vai perder muito pouco. Essa é uma rodada que você não ganha tantas cartoletas e você não perde tantas. Mas se você quer ganhar, a regra já foi dita. Escolha jogadores que pontuaram baixo com tendência a aumentar a pontuação. Fuja de quem valorizou muito ou de quem desvalorizou muito. Prefira jogadores que tenham potencial de aumentar a sua pontuação em relação à rodada 2. E se você for escalar jogador que está estreando ou jogador que vai jogar a segunda rodada, não se esqueça que a pontuação dele, para começar a valorizar, ele tem que fazer 0,70 do seu preço. Você tem que pegar o preço dele e multiplicar por 0,70. É isso. Espero ter ajudado, Espero que você deixe o like. Se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários que eu vou tentar responder. E vamos esperar o mercado abrir para a gente montar um time voltado para valorização e pontuação. Não se preocupe nessa rodada só em valorizar, porque a partir da 4ª rodada a gente vai ter uma nova estratégia de valorização, já que essa rodada 3 é a mais complicada para a gente valorizar, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e vamos para frente.